Fala galera, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um canal da playlist Sci.Hands-On no canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nessa playlist eu demonstro como resolver diferentes problemas em automação de testes de aplicações web utilizando Cypress. E essa semana que eu estou gravando esse vídeo, eu lancei esse conteúdo chamado Como Criar Fixtures com dados aleatórios com Cypress e Faker. Eu deixei o link para essa publicação no blog Talking About Testing na descrição aqui do vídeo. E a ideia é fazer um conteúdo mostrando exatamente o conteúdo desse texto, desse blog post, só que em formato de vídeo, e depois eu vou mostrar uma outra alternativa que eu criei também. Então, o conteúdo, ele está aqui e vocês podem ficar à vontade para consultar. No final desse conteúdo tem um link, onde é que está aqui, para acessar o projeto completo no GitHub. Acessando o projeto completo no GitHub, você vai para essa página aqui. Então, no meu perfil no GitHub, WLSF82/Dynamic Fixtures é o nome do projeto, Dynamic-Fixtures. E aqui eu deixei uma documentação mostrando os pré-requisitos, como é que faz para instalar e como é que faz para rodar os testes. E eu estou com esse projeto aberto aqui no Visual Studio e deixa eu só confirmar aqui, eu estou no branch principal, que é o branch do conteúdo propriamente dito. Esse projeto aqui, ele tem no package.json, na parte de Dev Dependencies, a gente tem o Cypress e o Faker instalados, ou seja, o Cypress para a criação dos testes end-to-end e o Faker para questão de geração de dados aleatórios. Na verdade, não são testes end-to-end que a gente está fazendo nesse projeto, são testes de front-end. E na parte de scripts aqui, tem o script para rodar o Cypress em modo interativo com Cypress Open e o script para rodar os testes em modo headless com Cypress Run. Eu já vou abrir aqui o Cypress em modo interativo enquanto eu vou explicando, para a gente não perder muito tempo. E ele está abrindo aqui no meu outro monitor, então deixa eu trazer ele para cá. Show de bola. Beleza pura. Então, esse é o package.json do projeto. E aí dentro da pasta, vamos ver o que a gente tem aqui no Cypress.json. No Cypress.json a gente tem a base URL da aplicação, que é a aplicação Hacker Stories, então eu vou acessar ela aqui no navegador para você ver. A aplicação Hacker Stories é a aplicação do curso avançado de Cypress da escola Talking About Testing, é uma aplicaçãozinha que se conecta com a API do Hacker News para fazer buscas, então eu posso, por exemplo, buscar aqui por JavaScript. Quando eu pressionar Enter aqui ou clicar no botãozinho de Submit, vai haver uma requisição para a API do Hacker News. Quando a requisição retornar, eu renderizo aqui os 20 primeiros itens nessa listagem. Posso listar mais, posso ordenar por comentários, por pontos, por autor, por título, posso remover um item da lista ou quantos itens eu quiser. Tem a questão de busca rápida pelo último termo buscado, aqui então React. Agora ele fez uma busca por React, daí apareceu aqui a busca rápida por JavaScript, que era o último termo buscado. Então essas são as funcionalidades dessa aplicação. E aí, a gente tem aqui então a base URL no arquivo de configuração e também eu estou colocando a configuração plugins file false, porque eu não estou usando o arquivo de plugins do Cypress, então já defini essa configuração para não me preocupar com isso. E aí aqui dentro eu tenho na pasta Cypress/integration o arquivo cypressstores.spec.js. O arquivo ele tem um bloco describe, que descreve a minha test suite para a aplicação Hacker Stories. E aí dentro da função de callback desse describe, eu tenho primeiro um before each, um hook before each, que são coisas que vão executar antes do teste, e o teste propriamente dito. Então eu vou fechar aqui o teste por enquanto. No hook before each, a primeira coisa que eu faço é chamar um comando customizado sci.generateFixture, que ele vai gerar essa fixture com dados aleatórios para mim. Logo mais a gente vai olhar para esse comando. Depois eu crio um sci.intercept, onde eu estou interceptando uma requisição do tipo get, para essa rota aqui, que é a rota que
a aplicação faz a requisição quando tu acessa ela pela primeira vez, e eu estou sobrescrevendo a resposta dessa requisição com uma fixture, que é chamada stories, que é a fixture que é gerada automaticamente nesse comando aqui. Daí então eu visito a página da aplicação pela URL relativa, visto que eu já tenho a URL base definida no arquivo de configurações. Quando eu criei esse SciPointIntercept, eu dei um alias para ele aqui, as get stories, e aí quando eu visito, logo depois que eu visito, eu faço um sci.wait para guardar por esse alias aqui, get stories, para guardar por essa requisição acontecer antes de seguir adiante com o teste. E aí o teste é um teste que renderiza 20 histórias, e depois 19 quando eu removo um item da lista. Então, o teste é bem simples, eu pego todos os elementos com a classe item, e eu verifico que should have length de 20, devem haver 20 itens. Depois eu encontro os elementos com a classe button small, que são esses elementinhos aqui. Encontro o primeiro deles, porque quando eu faço esse sci.get ele vai encontrar 20 elementos, né? Daí eu falo, desses 20, pega o primeiro e clica nele. E aí depois eu faço a mesma verificação de antes, porém que agora os itens, em vez de 20, são 19. Então o teste é bem simples. E o teste não é o principal desse sci.hands-on. O principal é esse comando customizado sci.generateFixtures. Então vamos dar uma olhada nele. Aqui na pasta Fixtures, a gente tem um exemplo, um example.json, que é mais ou menos como a nossa fixture vai aparecer, como a nossa fixture vai ser gerada. Então, ela é um JSON que tem uma propriedade hits, que é um array, e esse array tem vários objetos, cada um com título, URL, autor, número de comentários, pontos e object ID, que são exatamente as informações aqui, título, autor, comentários, points, e o ID é questões de como que o React trata para colocar cada um dos itens na lista. Eu preciso de um ID único para cada um desses itens. Então isso aqui é um exemplo da nossa fixture stories.json, sendo que essa aqui é o example.json. Essa daqui é só um exemplo, ela não é utilizada pelos testes. Eu só deixei aqui como um exemplo realmente. A gente pode ver que não tem aqui dentro da pasta fixtures uma fixture chamada stories.json, porque ela é gerada automaticamente pelo nosso comando customizado que está dentro da pasta suporte, no arquivo commands.js. E aqui está ele. Então, eu estou utilizando aqui o cypress.commands.add para adicionar um comando customizado chamado generateFixture. E esse comando ele vai executar essa função aqui. Essa função, inicialmente eu defino uma variável chamada faker, onde eu faço o require da biblioteca faker, basicamente para importar o faker para dentro desse comando customizado. Daí então eu faço uso da funcionalidade sci.writeFile do próprio Cypress para escrever um arquivo para escrever dentro de um arquivo. E se esse arquivo não existir ainda, ele vai criar o arquivo e depois escrever nesse arquivo. Então eu vou criar um arquivo chamado stories.json dentro da pasta fixtures, que está dentro da pasta Cypress. E o valor desse arquivo vai ser um JSON, né? Como o nome dele mesmo já diz, stories.json vai ser um JSON. Então eu posso definir aqui direto esse JSON aqui. Esse JSON vai ter a propriedade hits, e eu quero que tenham 20 hits, né? 20 histórias lá dentro daquele array. E aí eu utilizo aqui o cypress.lodash.times, e o cypress.lodash.times basicamente deixa eu executar uma função quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu passar aqui. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, ó, ela vai ser executada 20 vezes. E o cypress.lodash.times, ele retorna um array, ou seja, a propriedade hits, ela espera um array de objetos, né? E esse cara aqui já retorna um array. E o retorno dessa função aqui, que eu estou botando aqui, return, é um objeto, ou seja, ele vai retornar dentro desse array 20 objetos, onde o título vão ser 3 palavras aleatórias vindas do faker, a URL vai ser uma URL aleatória vinda do faker, o autor vai ser um first name, espaço, um last name vindo do faker, completamente aleatório, número de comentários e de pontos vão ser números aleatórios, e o object ID vai ser um unique UID aleatório também. Então, aqui é que está a mágica de como que eu crio essas fixtures de forma aleatória. E aí agora eu vou vir aqui
para o Cypress em modo interativo e vou rodar esses testes. Enquanto eles estão rodando, a gente vai ver aqui que não tem nada além do example.json, e agora foi criado ali o stories.json, né? E aí ele colocou aqui, né? Criou 20 hits pra gente, totalmente aleatórios. Se a gente ver aqui, por exemplo, se a gente voltar agora para ver o teste, o primeiro que está aparecendo aqui é o Nemo et culpa, que vai ser o segundo aqui. Nemo et culpa, porque o primeiro foi deletado pelo nosso teste, né? Nosso teste, lembrem que ele faz aqui o clique no button small, o primeiro button small, ou seja, remove o primeiro item, daí o segundo passa a ser o primeiro. Mas se a gente visitar aqui, por exemplo, a gente consegue ver que antes de ele clicar, o primeiro era o rerum illum similic, que é exatamente o que a gente tem como primeiro aqui, né? E aí eu vou executar esse teste novamente, e vocês vão ver que automaticamente ele já mudou os dados dessa fixture. Visto que essa fixture é uma fixture que tem dados aleatórios, eu resolvi não versionar ela como eu estou versionando o example.json, porque toda vez que os testes se executarem, essa fixture ia mudar, então eu ia ter que estar ficando comitando todas as mudanças toda hora e não faz o menor sentido. Então eu coloquei aqui no arquivo .gitignore o arquivo stories.json, que está dentro da pasta fixtures, que está dentro da pasta Cypress, ou seja, esse arquivo não está sendo versionado. E aí, a ideia de fazer esse conteúdo foi porque teve uma pergunta lá no grupo do Cypress BR no Telegram. E aí quando eu respondi a pergunta com o conteúdo, que é esse conteúdo aqui, uma pessoa sugeriu uma solução mais simples, que seria: por que escrever um arquivo, né? Por que usar o scI.writefile para escrever um arquivo se tu poderia, por exemplo, simplesmente armazenar o que o front-end espera do back-end numa variável e aí simplesmente sobrescrever o body da requisição. Então, eu criei um branch alternativo, que eu chamei de alternative. Eu vou fazer o checkout para esse branch aqui. E aí, nesse branch, a gente vai ver que o teste agora ficou um pouco diferente. O teste propriamente dito é o mesmo, tá? O que ficou diferente é o before each, sendo que aqui a parte de visitar a página e aguardar pela requisição não mudou. O que mudou é que agora eu estou fazendo aqui um scI.generate n stories, ou seja, gera n histórias para mim, e eu passo quantas eu quero que tu gere para mim. Nesse caso aqui eu quero que gere 20. E com a resposta disso, eu encadeio um .then e pego todas as histórias que foram retornadas e faço um scI.intercept, vou interceptar um get request para a mesma rota. E aí agora, em vez de passar como terceiro argumento aqui nesse objeto de options fixture com o nome stories, eu simplesmente passo o body da requisição, da resposta da requisição, com as stories que foram retornadas pelo scI.generate n stories. E aí, o comando customizado propriamente dito, ele ficou um pouco diferente também. Então aqui o nome do comando agora é generate n stories, ele recebe um argumento, n, que é o número de histórias que eu quero gerar, então eu posso falar gera 10, gera 5, gera 25, quantas eu quiser. Eu continuo utilizando o faker no início, né, importando o faker aqui com uma função require do JavaScript, e aí essa função ela retorna um objeto, né, esse objeto tem a propriedade hits, onde a propriedade hits aqui eu uso o scI.lodash.times, onde eu passo o n que eu recebi aqui em cima como argumento do times, e eu executo a função que retorna o meu objeto, né, com título, URL, autor, número de comentários, pontos. Então a grande diferença dessa versão aqui é que eu não estou escrevendo. Então se eu deletar, por exemplo, esse cara aqui, esse stories.json, e a gente vier para cá e executar os testes, a gente vai ver que o teste vai continuar funcionando sem precisar se comunicar com a API do Hacker News, né? Então ele gerou aqui, e eu vou executar de novo para a gente ver aqui, ó. O primeiro é ut et vero. Agora se eu executar de novo, o primeiro é laboriasan audit rerum. Então sempre que eu executo, ele gera dados aleatórios. EOS
perfendes nemo, cada vez, dados aleatórios, os meus testes continuam funcionando, e agora eu não estou mais, se a gente voltar para cá, escrevendo nada na pasta fixtures. Na verdade, eu até deletei aqui na pasta fixtures o example também, porque ele não fazia sentido nesse branch específico, né? Deletei aqui no git ignore também a questão de não versionar aquele arquivo, porque ele não está mais sendo gerado, né? E agora eu tenho essas duas versões, né? Uma gerando uma fixture aleatória e outra simplesmente gerando a resposta que eu espero que o front-end receba e armazenando numa variável, né? Nesse caso aqui, esse stories é uma variável, e aí eu consigo passar essa variável para o body da minha requisição aqui com o sci.intercept. Então, era isso daí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu deixei na descrição do vídeo tanto o link para a publicação no blog Talking About Testing, quanto para o projeto no GitHub. No GitHub eu coloquei aqui na documentação uma nota de que há um branch alternativo sem usar os fixtures. Em vez disso, simplesmente sobrescrevendo o body da resposta da requisição diretamente. Então, se você vier aqui em branches, né, e mudar para o branch alternativo, você vai ter acesso exatamente à versão que eu acabei de mostrar aqui no commands.js, com o comando customizado alterado e também com o arquivo de teste propriamente dito, utilizando esse novo comando customizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar as notificações para receber tudo que está por vir no canal Talking About Testing, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa considerar útil esse tipo de conteúdo, e até a próxima.